Boa noite, galera. Estamos começando mais uma live aqui ao vivo, diretamente do YouTube da LS. Estamos tentando ajustar aqui a tela, um minutinho. Hoje, publicado o termo de referência da Cefaz Rio Grande do Norte. E a minha intenção aqui, minha e do querido Guariento, é analisar esse termo de referência, as principais informações e analisar o que a gente pode extrair dele com relação a como vai ser a prova, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, sou professor, orientador da LS, auditor fiscal do estado de Santa Catarina. E é isso. Muito boa noite, Guariento. Vamos começar aí. Muito boa noite, galera. Muito boa noite, Gabriel. Galera, só tenho uma coisa a dizer. Que período é esse da área fiscal? Meu Deus do céu. Inimaginável, galera. O que é isso que está acontecendo na área fiscal? Então, galera, nunca vi um momento assim, mas graças a Deus eu sei que sempre vai ter aquela galera do pessoal da frustração e vai ter a galera da euforia. Vamos falar sobre tudo isso aí. E muito obrigado pela presença de todos. Vamos tentar tocar em todos os pontos aí do termo de referência. Foi corrido, os dois estavam trabalhando aí, recebemos essa bomba no WhatsApp, matamos no peito, saímos estudando igual um louco o termo de referência. E vamos tentar trazer aqui para vocês tudo que a gente encontrou de importante nesse momento. Vamos tocar o barco aí. Isso aí, pessoal. Vamos começar trazendo um pouco, até mesmo do último concurso, né? Esse Cefaz Rio Grande do Norte é uma grande lenda, né? É mais um dos fiscos que é uma grande lenda. Assim como já foi Cefaz DF, já foi uma lenda, Cefaz ISS Fortaleza, Cefaz Ceará. Cefaz Rio Grande do Norte, até este momento, era uma grande lenda que a gente tinha mais de 20 anos sem concurso, uma carreira incrível, no estado incrível, né? Para quem tenho muitos amigos de lá, inclusive que trabalhavam comigo no primeiro fisco, e todo mundo queria voltar para lá, todo mundo queria ter a oportunidade de fazer esse concurso, e agora nós teremos essa oportunidade incrível, especialmente para a galera do Nordeste, né? A gente está numa era tão boa da área fiscal, tão bizarra, que os concursos da área fiscal estão muito mais com a visão de regionalizado, né? Então, a galera do Nordeste está ali mirando Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, que também vai sair agora. A galera do Sul, Sudeste é São Paulo, Brasília, Goiás. E a galera do Norte vai fazer ISS Manaus, depois Cefa Pará. Então, a gente está num período tão bizarro que a galera está podendo escolher a região que vai fazer concurso. Nessa brincadeira ainda tem Bahia correndo por fora. E para quem não sabe, Maranhão está se movimentando também, galera. Já vai começar a ter notícias aí de Maranhão. Inclusive, já recebi gente querendo se preparar só para o Maranhão, querendo voltar para casa. Então, é um período inacreditável. É o momento da área fiscal que tem que aproveitar com todas as forças. Quem está ali no meio de bancada ainda esperando um pouquinho, é a hora de acelerar com força, dar tudo que tem. A gente vai falar também para aquele aluno que está iniciante, não se emocionar demais, não surtar, tentar esperar, porque não vai acabar, galera, não vai acabar. A gente sabe que às vezes fica aí essa frustração. Eu passei por isso em 2014, quando eu comecei a estudar, me deparei com o ICMS Rio 2014 na minha casa com 6 meses de preparação. Fui literalmente massacrado pela prova, mas paciência. Não deu, não foi no meu melhor momento, mas hoje eu estou aqui como auditor fiscal. Não tive o prazer de passar em casa, mas sou muito feliz também e vou tentar passar um pouquinho dessa experiência aí para todo mundo. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que 2014 foi a última era que tinha sido muito boa também, né? Sim, da onde veio a ICMS São Paulo 2013, com 900 vagas, ICMS Rio 2014, aí depois teve o ISS São Paulo 2014,
teve a Cefaz do Mato Grosso, e aí logo depois veio Pernambuco, veio Prefeitura de Recife, e logo depois veio o ISS Niterói. Então foi 2013, 2014 também foi um ano sensacional, até a chegada ali de 2017, 2018, deu uma morgada e depois voltou o boom de novo. Foi. Mas o fato é que, igual a essa época ali, tá muito bizarro mesmo, até pelo número de vagas, né? Enfim, falando um pouco sobre o último concurso da Cefaz Rio Grande do Norte. Ele aconteceu em 2004, foi organizado pela ESAF, e no total foram nomeados 127 auditores, né? É mais um número para vocês terem de parâmetro, mas eu acho assim, é um concurso tão antigo que eu lembro eu resolvendo a prova dele, que em termos de matéria, estrutura, eu não acho que é uma boa referência, né? Mas é só para a gente ver que são 20 anos em concurso. Imagina no decorrer desses 20 anos quantos auditores fiscais não se aposentaram, não saíram. Então, assim, eu imagino que a necessidade da Cefaz Rio Grande do Norte de auditores deve ser muito grande, tá? Até porque eu acho 100 pouco, tá? Um órgão que não faz concurso há 21 anos, eu acho 100 vagas, que 50 das vagas imediatas, mais 50 do CR, eu acho até pouco. Exatamente. É fora de cogitação pensar em olhar para essa prova e tentar adotar qualquer tipo de análise técnica. Aqui a gente não trabalha com isso, tá, galera? A gente faz diversas análises. Foram feitas análises no nosso pré-edital, que já está rodando faz um tempo já da Cefaz Rio Grande do Norte, e não teria como olhar em 2004. Então fica só a título de informação para quem talvez está no meio do caminho e ainda não sabe, chegou de pipa voada na Cefaz Rio Grande do Norte, saber que era 2004, que foi ESAF, e foram chamados 127, mas isso basicamente não quer dizer nada em termos de preparação para esse concurso agora. Fica só o histórico e saber que fazer o trabalho que tem que ser feito, que é o nosso trabalho técnico aqui, de acompanhar o que a CESP vem fazendo num concurso de auditor fiscal. O X da questão está aí. Olhar para a CESP, já que já foi definida, e olhar para a área fiscal nos últimos 5, 6, 7 anos e ver qual é o comportamento da banca dentro da área. Perfeito. Então, passar aqui, já entrando um pouco nos detalhes do termo de referência, né? Como a gente já sabia, 50 vagas imediatas, mais 50 do CR. Banca Sebrasp, como a gente já sabia. E a novidade aqui é 3 blocos, a previsão de 3 blocos de provas objetivas, cada um com 80 questões de múltipla escolha. Lembra muito o estilo da prova que eu fiz aqui da Cefaz Santa Catarina de 2018, tá? Foram 3 provas objetivas, sábado à tarde, domingo pela manhã e domingo à tarde. É muito cansativo, tá? Uma prova bem cansativa, o final de semana completo, focado nisso, mas uma prova que seleciona muito bem, porque pelo número de questões ela consegue se aprofundar muito bem em praticamente todas as matérias. O que você acha desse formato aí, Guareto? Veja, para mim, o que eu achei mais importante nisso aí é o formato múltipla escolha. Eu, particularmente, não gosto do estilo certo e errado. Não acho que, tecnicamente, seleciona os melhores candidatos. Eu nunca gostei. Isso é opinião pessoal minha, tá, galera? Cada um tem a sua aí. Então, eu, pessoalmente, já vi muita gente mesmo, com muito conhecimento para ser auditor fiscal, para agregar muito na carreira, saber muito sobre todas as matérias, só que não consegue entrar na vibe do estilo certo e errado, não consegue entender como que aquela matemática funciona, como que a pergunta é feita, e aí eu acho que acaba penalizando uma galera muito boa, muito experiente, que se dedicou anos e anos e anos e acaba não entrando. Eu tive aqui alunos que demoraram anos para conseguir ser auditor, porque no certo e errado não ia bem, mas quando veio múltipla escolha foi bem e acabou entrando. Então, eu acho que, particularmente para mim, eu dei graças a Deus e espero que não tenha mudança, acho muito difícil mudar, então vou torcer para que seja múltipla escolha, porque eu acredito que a múltipla escolha seleciona, sim, os melhores candidatos. Então, acho que a principal mudança é com relação à múltipla escolha. E com relação ao cansaço, é isso aí que o Gabriel falou. Passei por alguns cenários assim também, de sábado e domingo. Vai ser um cenário de muito cansaço e desgaste que você tem que começar a preparar seu corpo e sua mente desde já.
é aquela ideia de, se eu tivesse nesse momento pensando em Cefaz no Norte, eu já começaria a aumentar meu ritmo desde já, começar a cortar momentos de lazer, dar uma diminuída e começar já a dar uma acelerada. Não precisa ser igual um louco, para não queimar a largada e se desgastar. Mas também não dá mais para ficar no comodismo ali, caso você estivesse numa situação confortável nesse momento. Não, com certeza. Agora é a hora de acelerar o máximo, né? E eu concordo muito com o Guarento, assim, o que é que eu senti do estilo certo e errado, tá? Ele, assim, quando é múltipla escolha, você estudar e fazer muitas questões, você consegue ter um bom resultado, ter a consciência de que vai ter um bom resultado. O certo e errado, claro que tem preparação, a gente se prepara para isso, estuda para isso, mas se torna uma prova com um grau maior de subjetividade. Fica menos objetiva e mais subjetiva, porque muitas assertivas poderiam ter qualquer um dos gabaritos. Tanto é que eu lembro muito que a prova que eu fiz certo e errado, que foi TCE Pernambuco, vários professores erravam muitas matérias. Eu lembro que, acho que era o Silvio Sandes, errando 40% do gabarito oficial do Sebrasp de contabilidade. E eu fiquei impressionado. Então, assim, eu acho ser múltipla escolha, assim como foi Cefaz em janeiro, assim como vai ser daqui a 10 dias Cefaz Sergipe, mostra que é até uma tendência da área fiscal, né? São os 2 concursos desse ano, Sebrasp e área fiscal, e agora o terceiro Cefaz Rio Grande do Norte, e está trazendo questão múltipla escolha, o que eu particularmente prefiro, né? Mas é isso, vamos seguir. Só complementando ainda, pode deixar no próximo slide já para a galera já ir sabendo, até porque é um dos que quem não viu ainda vai querer saber. Ainda tem uma outra coisa, uma reflexão pessoal minha de novo. Eu consigo acreditar que é possível um aluno muito forte passar de primeira numa prova múltipla escolha, mas eu não consigo acreditar que é possível um aluno forte, que eu falo, dedicado, disciplinado, constância, com 1 ano e meio de preparação, vamos dizer assim, ou 1 ano, se for uma carga horária muito intensa semanal, e ele for para sua primeira prova fiscal, eu acho que as chances na múltipla escolha são muito superiores do que no certo e errado, caso seja a sua primeira prova. Porque o certo e errado conta muito a experiência em cima do certo e errado. A múltipla escolha eu já não acho que conta tanto assim. O peso da falta de experiência de prova, na minha opinião, é menor. Então, se você é um aluno intermediário que está fechando as matérias e a prova vai ser múltipla escolha, na minha opinião, as suas chances aumentaram e muito agora, sendo múltipla escolha. Porque se você fosse para a sua primeira prova certo e errado sem nunca ter feito, então, pelo menos a minha experiência aqui de 8 anos de orientação de estudo, todos os meus alunos que foram a primeira vez se deparar com a prova com certo e errado foram massacrados. Porque não souberam se comportar no certo e errado. Ou se emociona e marca demais, ou fica com medo e marca de menos. A prova nunca funciona quando é a primeira prova certo e errado. Então, como eu tenho uns alunos que eu estou torcendo muito e que estão indo pela primeira vez fazer uma prova de editor fiscal, eu estava numa torcida gigantesca para que essa prova fosse múltipla escolha. E também os meus antigos também. Eu queria que fosse múltipla escolha para que os meus antigos que estão experientes também tivessem mais chances de brigar para igual sem ser penalizado por esse estilo. Agora, se acontecer de do nada mudar, faz parte do jogo. É jogo ruim para todo mundo e a gente vai encarar do mesmo jeito. Mas eu estou na torcida para que o termo de referência seja respeitado e seja múltipla escolha. Isso aí, é o que eu acho que é provável, né? E agora, sim, uma das informações mais importantes que o termo de referência trouxe, né, foi quantidade de questões por matéria. E o peso delas, né, que todas com peso 1. Então, a gente vai até mostrar algumas inconsistências, mas a gente trouxe aí o peso de cada matéria, de acordo com o que está previsto no termo de referência. E tudo que a gente está trazendo aqui, pessoal, é certeza absoluta? Não. Mas eu considero que é quase certo, tá? A gente vai mostrar algumas inconsistências em termos de mínimo por matéria, em termos de falar sobre prova discursiva, mas acredito que o formato da prova, as matérias estejam previstas aí. A gente pegou esse quadrinho aí no WhatsApp, se alguém souber quem fez, pode falar que a gente dá os créditos, tá? Que a gente fez muito na pressa. Mas é isso, pessoal, não tem mistério. A gente veio um grande
concentração da pontuação em auditoria, tecnologia da informação, legislação tributária estadual, como já é esperado, né? Se a gente olhar ali, tem processo administrativo tributário, que geralmente vem dentro de LTE, e eles optaram por colocar separado, o que indica que PAT vai ter um peso gigantesco na prova, tá? Maior do que o que a gente espera. Geralmente, PAT é uma matéria importante, mas uma dos blocos importantes de LTE. Aqui não. Aqui eles pegaram PAT e colocaram a parte, sozinho. Assim como eles fizeram com a reforma tributária, que também vai ter um peso muito alto. Então, assim, para mim, o diferente aqui é História e Geografia do Rio Grande do Norte, quantidade de questões bizarra, né? 20 questões, peso muito alto. Vamos ter que estudar isso com muita calma, de preferência já começando. Que me chama a atenção também, por ter mínimo por matéria. Então, não pode zerar a matéria. Lá embaixo, no termo de referência, fala que não pode zerar, mas no quadro que traz as matérias, fala que tem um mínimo de 40%, assim como teve na Cefaz Rio de Janeiro. Vamos esperar o edital para saber qual vai ser a regra, tá? Mas, economia e direito financeiro. Provavelmente vai ser um calo de muita gente. A galera da área fiscal, nem todo mundo tem base nessas duas matérias. E o que eu pontuo é, direito financeiro, tranquilo, tá? Quando a gente olha ali para a AFO, tem uma parte introdutória na Constituição que é muito importante, LRF, Lei 4.320, uma matéria boa de estudar e de garantir as questões. Economia, não. Economia, acho que vai ser um ponto de gargalo para muita gente. O que você acha, Laurento? Primeiro só fazendo mais uma reflexão, né? Porque muita gente vai ficar gravada e vai assistir, tem gente que estuda sozinho, não tem um acompanhamento e fica, o que é direito financeiro? Galera, direito financeiro é praticamente AFO. Uma coisinha, outra muda, então se quem está acostumado a fazer questão no TEC vai ver lá que as coisas se misturam, até para você selecionar você tem que ter muito tato e muita experiência ali, porque vai estar uma dentro da outra, conversando o tempo todo direito financeiro e AF. Então, viu o direito financeiro e já estava estudando AF, fique tranquilo, não se assuste. E provavelmente é onde vai estar o tripé para diferenciar quem está intermediário de avançado ou ultra avançado. Economia, direito financeiro e essa questão da geografia, e não tem como, vai ser para todo mundo. Tem muita gente que fala, por que é isso no concurso fiscal? Galera, normalmente o pessoal faz isso querendo dar uma valorizada nas pessoas do Estado. Então, normalmente esse projeto é para falar assim, não, a gente tentou dar uma valorizada para que pessoas daqui tivessem alguma vantagem, vamos dizer assim. Mas hoje em dia, diante de como o estudo de concurso evoluiu, essa vantagem ela não existe. A não ser que você tenha limite de tempo para estudar e escolha não estudar isso. O que eu não aconselho, não pague para ver. Não dá. Hoje em dia, concurso de auditor tem que estudar todas as matérias. Não dá para perder questão em nenhuma delas. Então, vai ter que forçar. E aí, a partezinha de cima da tabela é aquilo que a gente já sabia, né, Gabriel? Auditoria, TI, contabilidade, direito tributário 1 e 2, LTE. A única novidade ali de peso muito grande é a história de valorizar as pessoas que são de lá. É a única chance de tentar dar essa valorização para lá. Então, apesar de ser um edital grande, está forçando no que deveria forçar realmente. É o que as bancas vêm fazendo em termos de área fiscal. Então, a maior parte está ali onde a gente já sabia que ia estar, e a matéria que começa a ser o divisor de águas é português, que também sempre é valorizada no concurso de auditor fiscal. Depois vem descendo, tomar um cuidado com as basiconas, administrativo e constitucional. As bancas estão pesando muito em jurisprudência nessas duas matérias. Então, para quem está estudando sozinho, sem acompanhamento, tome cuidado, não fique limitado ao PDF do cursinho, vá atrás das jurisprudências, provavelmente vai ter. As bancas da área fiscal saíram desse rame-rame aí, que era o nosso rame-rame da minha época, da época do Gabriel, de tipo, questões mais tradicionais. Agora a galera tá pegando do tipo, vocês já decoraram tudo de administrativo constitucional? Tá bom, agora eu quero ver se vocês sabem o que é jurisprudência. E é o que está acontecendo nas questões. Então, acho que é a minha visão inicial, e realmente financeiro e economia pode ser o diferencial com relação ao intermediário avançado, mas está lá embaixo, com peso lá embaixo, né? Mas não vai dar para pagar para ver. Não tem aquela época que antigamente, na minha época, muita gente era auditor sem estudar nada de estatística.
Agora não dá mais para fazer isso. Não, perfeito. E curiosidade também, o peso de contabilidade está bem alto, tá? Eles separaram a contabilidade geral, mas colocaram mais 10 questões de avançado e custos ali embaixo. Então, se a gente pensar o peso de contabilidade, tem que somar contabilidade geral, avançado e custos, iria para cima, e o peso de legislação tributária estadual, né? Também somando o LTE com o processo administrativo tributário, estariam ali com as maiores pontuações do concurso, até mesmo acima de auditoria e TI. E é isso que o Guarente falou, né? Pesou a mão, tinha que pesar, pontuação distribuída, a forma como imaginávamos, né? Não fez o absurdo que fez Cefaz Rio de Janeiro, de colocar 50 questões de TI, mas trouxe 25 questões de TI, conteúdo programático. Meu palpite é que vai ser muito difícil, muito completo, e vai exigir uma preparação em alto nível. A auditoria deve trazer 25 questões de auditoria, me impressiona, tá? 25 questões de auditoria me impressiona e me dá a impressão de que o conteúdo programático ele não vai vir aquela auditoria básica, clássica, que era cobrada até 2016, 2017. Vai ter uma pegada mais prática, com a auditoria NBC-TAs que a gente está acostumado, mas também deve trazer um pouco de EFD, analisando a escrituração contábil, uma parte que às vezes a gente estuda dentro de TI. Então, a quantidade de questões de auditoria, para mim, ela está me mostrando que a banca vai trazer um volume de conteúdo bizarro aqui em auditoria. Tanto aquela parte tradicional de NBC-TA que a gente estuda no ciclo iniciante, aquela parte de análise e demonstrações contábeis, balanço patrimonial, ativo e passivo, que são questões que misturam um pouco de contabilidade com auditoria, mas também alguns blocos da FD que você vai precisar decorar. Ah, Gabriel, como você sabe isso? Bom, não tenho certeza. É meu palpite, vendo os últimos editais da área fiscal aí, que a gente vê cobrando esses blocos de FD, que é um assunto bem chatinho de estudar, tá? Então, vamos seguir em frente, ver alguns detalhes que a gente tem a mais para ver do termo de referência. Para quem não foi olhar, né, Gabriel, os pesos, pelo menos no termo de referência lá, veio com 1 em tudo, né? Teve muito aluno me perguntando, e o peso, e o peso, e o peso, galera. A princípio, o termo de referência fez o peso com base na quantidade das questões e não fez com relação a pesar as matérias de forma individual. Pode ser que mude, não sei. Pode ser que aconteceu algum erro ali de digitação, não sei. Vamos pagar mais a princípio. O normal é se manter, galera. O normal é se manter e não tá assim. Tá estruturado, faz sentido. Não tem nenhuma loucura aí. Não tem loucura com relação àquela tabela que a gente acabou. Faz muito sentido o que foi apresentado no termo de referência. A gente não consegue ver. A história e geografia é a cultura da região. Muitos anos sem ter concurso lá. Também alguns órgãos fazem isso. Também não seria uma invenção. Já tivemos o prazer de conhecer outras carreiras também fazendo isso com relação à história e geografia da região. Piauí, Cefaz Piauí recentemente cobrou 16 questões de História e Geografia do Piauí, então está na mesma linha da Cefaz Piauí. E um questionamento que eu recebi que eu acho muito interessante pontuar aqui. Como tem as inconsistências, por exemplo, mínimo por matéria. Na maioria das matérias o mínimo está 40%, mas quando a gente olha em TI e auditoria, o mínimo era para ser 10 questões e eles colocaram 8, ou seja, erraram algum cálculo, enfim. Aí o pessoal perguntou, será que isso vazou, está correto? Eu conferi até mesmo a autenticidade do QR Code com a assinatura do SEI e me levou lá para o site do governo do estado, então tá tudo correto. Pode ter algum tipo de erro, inconsistência, mas tá bem, como o Guarente falou, tá bem razoável, bem dentro do esperado. Mesmo com peso 1 em todas as matérias, a gente vê que as matérias mais importantes com peso maior são as clássicas da área fiscal, né? LTE, contabilidade, auditoria, TI, enfim. Tudo indica que está dentro do esperado. O que pode ter acontecido, galera, é que quase sempre a gente vê aí, né, erro de digitação, né? Porque a banca sempre copia um termo de referência, vai fazendo uma mudança ou outra. Não é a primeira vez que a gente vê algum erro de digitação em termo de referência, ou em edital, mas a princípio é um edital que está redondo, está funcionando, faz sentido tudo que foi colocado ali. Não tem nenhuma invenção, não. Então, tá indo mais ou menos no que a gente tá apostando que vai acontecer no edital, galera. É algo que, se eu estivesse estudando agora,
eu iria confiar com muita força no que está no termo de referência. Isso aí. Inclusive, já vamos ajustar nosso pré-edital. Não estava exatamente igual às matérias que vieram aqui, então vamos ajustar nosso pré-edital. A partir dos próximos dias, os alunos que já estão no pré-edital vão começar a receber os ajustes. Os alunos que vão entrar já vão pegar um planejamento bem similar a essas matérias que a gente está vendo aqui, tá? Outro ponto importante que a gente viu no termo de referência, mínimo 50% por bloco, 60% no total. E como eu falei, a inconsistência é que no quadro do termo de referência, a gente tem um mínimo de 40% por disciplina, como foi na Cefaz Rio de Janeiro, mas um pouco mais abaixo, ele estabelece como requisito para ser aprovado não obter nota zero em nenhuma disciplina. Ou seja, a gente tem duas orientações que são divergentes, né? Ou não pode zerar a disciplina, ou tem que fazer no mínimo 40%. De toda forma, com o nível que a gente vê da área fiscal hoje, eu acho que não vai fazer muita diferença, tá? Porque antigamente, se a gente olhar, sei lá, 10, 12 anos, um concurso com mínimo por matéria eliminava bastante, como a gente viu no Rio de Janeiro, 2014, Cuiabá, 2016. Mas hoje, Cefaz Rio de Janeiro, para mim, foi a maior prova de todas, porque trouxe 50 questões de TI, trouxe mínimo por matéria, e a gente viu uma lista bem grande de aprovados, né? Passando bem das vagas. Então, eu acho que se você quer ser aprovado em concurso como esse na área fiscal, você vai fazer ali 85, 86, 87% da prova, e naturalmente você não vai zerar nenhuma disciplina, nem vai fazer menos dos 40%. Acho é pouco provável, né, que isso aconteça, pelo menos. Eu acho que a última vez se eu for parar para analisar no passado, que a gente teve problema com relação a isso daí, da banca pesar a mão demais, se eu não me engano, Receita Federal Mato Grosso, né? e Mato Grosso. Receita Federal, todo mundo que fez o mínimo entrou, e se eu não me engano, foi chamado, e o Mato Grosso também. Então, são os dois mais próximos. Então, concordo com o que o Gabriel falou, a realidade da área fiscal é essa, mas pode ser que a banca ainda consiga fazer milagre, que é errar a mão de novo e ter problema com relação a fechar a relação e sair eliminando todo mundo. Eu acho que faltar gente, como faltou já no passado ICMS Rio 2014, hoje em dia, diante do potencial que os concorrentes da área fiscal têm, é quase impossível. A galera vai chegar. O que pode acontecer é a lista de aprovados ser bem menor, dependendo do que a banca, mas não consigo acreditar que a gente vai chegar, não. Acho que vai ser mais na direção do que o Gabriel falou, que os mínimos não vão fazer tanta diferença assim para quem está brigando de verdade. Agora, infelizmente, para quem talvez não tenha bagagem suficiente para chegar nesse potencial aí, pode ser que realmente fique pelo meio do caminho, mas do intermediário para cima, acho muito difícil cair nos mínimos diante da situação que a gente está vivendo da área fiscal. É isso aí. E assim, agora a gente vai para o ponto, para mim, que é o principal desse termo de referência do que trouxe. As matérias, muito importante. Mas a gente já imaginava pelo menos 90% do que estava aqui, né? Mas quando a gente olha provas em Natal, edital previsto para setembro, outubro, provas em novembro, eu pulei da cadeira. Eu juro, quando eu li novembro, eu pensei, pô, realmente eles estão escrevendo o que eles disseram que ia fazer, né? Porque a galera da Cefaz Rio Grande do Norte, do governo, o atual secretário de administração, que é auditor fiscal, ele sempre falou, as provas vão ser nesse ano. Mas quando o tempo foi passando e eu vi que não tinha banca, não tinha contrato, o meu palpite com os meus alunos que queriam Rio Grande do Norte era, olha, eles falam que querem fazer prova nesse ano. Eu diria que a prova vai ser janeiro, fevereiro, porque tá muito em cima. Mas agora, eu acho que essa prova vai ser novembro, dezembro. Ou seja, o prazo é curto. Assim, se você quer ser Faz Rio Grande do Norte, na minha opinião, de hoje em diante, o seu pós-edital já começou. Não sei o que o Guarento pensa. Exatamente, galera. Essa loucura, tá? Que parece loucura, para quem não teve tempo de ler o termo de referência inteiro, tá lá, galera. Dia 15... tá, como é que é o termo que eles usaram? A intenção é que as provas ocorram até 15 de novembro de 2025, para ser mais exato. Tá dentro do termo de referência essa data, galera. Se vai conseguir ou não, é quase missão impossível isso daí. Mas leva a crer o seguinte,
vai ter uma pressão muito grande por prova ainda esse ano, já que isso está num documento. Então, não paguem para ver de jeito nenhum, galera. Pode ser que a gente acabe essa live daqui a 48 horas, bum, edital. E até porque eu tive a curiosidade, outra coisa de investigar. Vá lá no termo de referência e veja qual é a data da assinatura do termo de referência. É de agosto. Então, galera, o negócio está rolando já nos bastidores, faz tempo. Um aluno me procurou recentemente na base da correria aqui, montando a apresentação, estudando o termo de referência. Alguém falou que parece que o secretário da Fazenda falou que a prova vai ser em janeiro. Não sei se alguém aí que está ao vivo possa confirmar essa informação. Eu não vi esse vídeo, não chegou em nenhum momento para mim até agora, mas o que tem antes estava se falando em prova ainda esse ano, tem uma data no termo de referência, a data da assinatura do termo de referência é de agosto, e tem um outro boato aí que eu vou depois atrás desse vídeo, vou tentar parar com calma para conversar com o aluno, não deu tempo ainda, mas caso alguém tenha essa informação, larga nos comentários aí, se alguém tem uma informação dos bastidores, se tiver alguém de Natal, dá o alô aí, fala aí pra gente o que está acontecendo em Natal com relação à data, e como o Gabriel falou, diante do cenário, é guerra real, galera. Pós-edital, a partir de agora. Não paga para ver. Corta todo o lazer, galera. É full. É concurso de auditor para ganhar mais de 30 mil reais, pô. Não é brincadeira, não. Leva a sério desde já. Amanhã começa seu pós-edital. E só para pontuar, o que tem escrito no termo de referência é data máxima desejável, 15 de novembro. Então, realmente, o prazo é curto. Quando a gente fez uma live com o ex-presidente do Sindicato dos Auditores lá, da Cefaz Rio Grande do Norte, ele já falava em prova em novembro, dezembro, que estava andando rápido. Então, assim, realmente, o prazo é curto e tudo indica que, em breve, nós teremos edital e não vai demorar até a prova, tá bom? Tem uma galera já comentando aí, Gabriel, a galera falando que realmente tem esse vídeo dele. E aí a Aline Pereira ele falou janeiro mesmo, acredito nele, Daniel Luz também, ele falou janeiro mesmo, eu vi esse vídeo, vamos torcer, né, galera? Acho que seria algo mais sensato a se fazer, Sim. Fazer um negócio sem correria, porque é aquilo, né, concurso desse padrão aí, começar a correr para dar tudo errado e a gente passar pela mesma tristeza aí que está sendo o Cefaz Goiás, se é para fazer, faz direito, segue o trâmite normal, sem muita correria, para que o concurso realmente valorize as pessoas e dê um tempo decente de preparação, até mesmo para aqueles que estão experientes, né? Sim, com certeza. Assim, seria muito... Se eles conseguirem cumprir esse prazo, seria um recorde que eu nunca vi. Assim, assinar contrato, publicar edital e prova em 2 meses, eu nunca vi algo tão rápido assim, né? Então, é mais razoável esperar uma prova em janeiro, mas não muda o fato de que é melhor prevenir. Então, é melhor você pensar que vai ser em novembro, acelerar ao máximo, do que a gente pensar que vai ser em janeiro, né? Pelo menos é o que eu faria se eu ainda estivesse nessa briga, nessa guerra de concurso da área fiscal. Outro ponto, não é nem em termos de referência, mas sobre a chance de nomeação além das vagas, como o termo de referência traz, são 50 vagas imediatas, mais 50 de cadastro. E eu falei, né, eu acho pouco para um cargo que tá mais de 20 anos sem concurso. Eu já digo assim, o próprio ex-presidente, auditor que fez live com a gente, ele falou, olha, esses 100 vão ser nomeados. Mas é aquilo, né, pessoal? Certeza mesmo, são 50, mas a chance de nomearem os 100 aprovados é muito grande. E a gente ainda vai ver como eles vão escrever o edital para saber se eles vão limitar o cadastro. Tudo indica que será um cadastro de reserva limitado. De 50 vagas imediatas, mais 50 vagas no CR, não é isso, 40? O correto seria seguir essa direção. Acho difícil que possa ser mudado. É estranho, diante de tantos e tantos anos. Mas, às vezes, quando isso acontece, eu também tento me colocar diante de como hoje funciona a lógica de concurso público. São poucas as pessoas que refletem sobre isso, mas o órgão, quando abre muita guarda com relação à quantidade de vagas, ele fica sofrendo uma pressão gigante dos concurseiros, querendo chamar, e aí tem um desgaste político, e aí tem comissão,
E aí, às vezes, o órgão resolve, não estou falando que isso é certo ou se é errado, mas às vezes o órgão acaba querendo dar uma direção do tipo, quer saber? Bota 100 aí, 50 mais 50, e se tiver que fazer, a gente faz outro daqui a pouco, como Alagoas fez aí, se bobear, daqui a pouco a gente toma um susto com outro concurso de Alagoas. Uma coisa é certa, galera, eu apostaria agora aqui uma garrafa de uísque que os 100 vão ser chamados, diante do cenário. Então, gosto muito de um uísque de qualidade. Eu aposto em qualquer um aqui agora que, se você for o 100º colocado, você vai ser chamado. Se você vai assumir ou não, se vai ficar lá ou não, mas vai ser chamado com certeza. Então, a galera que for fazer essa prova vai com a cabeça de que são 100 vagas. São 100 vagas. 100 vão ser chamados. Na mim, não existe nenhuma chance desse concurso aí não chamar os 100 depois de tantos e tantos anos. E um outro cenário que pode acontecer, chamar os 100 e 2 anos depois ter outro concurso lá. Porque diante da quantidade de provas que está acontecendo, muita gente vai passar lá, mas não quer ficar porque quer ficar em casa, vai continuar estudando para os outros. Porque uma coisa é você passar e demorar 5 anos para vir a prova na sua casa. A outra coisa é você passar e 1 ano depois ter a prova na sua casa. E aí a pessoa continua. E aí acaba passando, que é aquela logística que quando você vai investigar o histórico dos aprovados aí, eu tenho 2 aprovações, Gabriel tem centenas de aprovações, mas é natural, porque depois que você é aprovado, você vai fazendo as provas e vai passando, porque você se liberta, tira aquele peso de nunca passei para auditor. Você senta e já é auditor, você fala, me dá a prova aqui que eu vou ver o que acontece. E aí a mágica acontece, porque, sei lá, boa parte do percentual da tua aprovação está naquele peso de nunca ter entrado nas vagas. Depois que você entra nas vagas, então existe ainda a chance dessa rela. Se eles não aumentarem, existe a chance de acontecer o que aconteceu em Alagoas e vai acontecer em Sergipe agora. Já Sergipe também vai ter o mesmo cenário. Por quê? Chamou Pernambuco agora, o pessoal que chegou aqui em Pernambuco para trabalhar comigo, uma pregada de gente veio de Alagoas e veio de Sergipe. Ou seja, eles vão ter que fazer outro concurso lá. E aí a roda vai continuar girando, galera. Já vai ter outro, vai ter outro, vai ter outro, porque vai entrar uma galera em Sergipe que não é de Sergipe. E vai continuar estudando. E aí talvez venha fazer Rio Grande do Norte, aí saia de lá, e assim vai. Por isso que a máquina não está parando, e não vai parar. E isso vai ser mais grave ainda agora, né? Porque são muitos concursos ao mesmo tempo em regiões diferentes. Então, eu tenho certeza, como o Guarente disse, vai ter muita gente que vai passar no Rio, vai passar Rio Grande do Norte, vai passar Goiás, DF, e depois vai escolher. Então, assim, muita gente prefere Rio Grande do Norte, claro, a galera do Nordeste tende a preferir. Mas a gente tem ali salários similares, tão bons quanto no DF, em Goiás, em São Paulo. Então, as listas vão girar muito, tá, pessoal? Vão girar muito mesmo, tenho certeza disso. Não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todos esses concursos que estão acontecendo nesse ano, especialmente, né? O Gabriel está perguntando aí se vai ter prova no sábado. Galera, isso é normal, concurso de auditor, tá? Vários concursos de auditor têm prova no sábado à tarde. Então, não é invenção também não, para quem está chegando agora na área fiscal. Isso aí é algo bem comum, tá? Na área fiscal. Inclusive, o concurso que eu estou hoje, tomei posse hoje, primeira prova foi sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde, o que eu imagino que seja o formato que eles estejam pensando aqui na Cefaz Rio Grande do Norte. Francisco está falando muito aí do limite prudencial para quem... Galera, é o seguinte, eu já vi muito cenário, tá? De estado sair do limite prudencial do nada. Não me pergunte como isso acontece, tá? Mas eu já vi centenas de cenários de sai e volta do nada. Então, infelizmente, é algo que não tem como se explicar, mas já vi acontecer diversas vezes. Estou nessa batida aí já faz 12 anos. E já vi isso acontecer diversas vezes com relação a sai, entra. Então, eu não me emociono muito com esse negócio de porque está no limite, aí limitou a 100 vagas, está não sei o quê. Se quiser, faz para ontem. A lógica é essa. Já vi acontecer várias vezes isso aí. Isso é bem comum. Eu sei que quando a gente está do lado do concurseiro, a gente fica apreensivo, a gente estuda lá.
a LEF tem um limite prudencial de 95%, o limite de despesa com o pessoal, não pode nomear. Mas, inclusive, o próprio concurso foi conseguido na judicialmente, né? Da Cefaz Rio Grande do Norte. Então, quando o governo quer, ele tende a negociar, seja por uma ordem judicial, que é o que aconteceu para fazer esse concurso, para nomear também. Então, assim, se o Estado está pagando para ver, abrindo o concurso, 50 mais 50, é porque ele quer 100 auditores. E eu acredito fielmente no que o Guarinheto disse. Vai girar, vai sair muita gente, e a chance de eles precisarem de mais em pouco tempo é muito grande, né? Então, vamos lá, a prova de múltipla escolha, como a gente já falou, né? Não certo e errado. Os inconsistentes, como a gente falou, né? Alguns detalhes estão um pouco diferentes. Fala que o mínimo da prova vai ser 92 pontos. Claramente, algo que ele deve ter dado um Ctrl+C, Ctrl+V. O mínimo mais realista que a gente viu ali no quadro de matérias é 60% da matéria, que eu acho que não surpreende ninguém, bem dentro do normal da área fiscal, não vai fazer muita diferença. Mínimo por disciplina inconsistente em TI, auditoria, como a gente já falou. Mas é isso, né, pessoal? A gente precisa aguardar o edital para ter certeza de qual vai ser esse critério, se não pode zerar ou se tem que fazer no mínimo 40% por matéria. Mas, de toda forma, a gente sabe que o nível, hoje, das pessoas que são aprovadas para auditor fiscal, o nível está muito alto. Os percentuais e acertos estão muito altos. Então, você precisa estudar, pisar no acelerador, e a gente já sabe as matérias, já sabe o número de questões. Isso, eu tenho muitas... eu botaria a mão no fogo por isso. Então, agora é intensificar. Se você é um aluno fiscal intermediário, já é hora de começar a olhar para essas matérias um pouco mais periféricas, como direito financeiro, economia, para começar a fazer uma base. Se você já é bem avançado, talvez até já começar a estudar um pouco história e geografia do Rio Grande do Norte. Vocês vão fazer 20 questões sobre isso, pessoal. Não é fácil. A gente vai pesquisar, analisar no mercado os professores que tem disponíveis, para ver se a gente encontra algum professor do Rio Grande do Norte mesmo. Hoje mesmo estava falando com uma amiga que já foi minha colega no Físico Municipal de Teresina, e ela vai voltar a estudar para a Cefaz Rio Grande do Norte. E ela estava comentando, putz, eu vou ter que voltar ao meu ensino médio para estudar a história do Rio Grande do Norte. Aí eu falei, putz, mas você já está na frente de muita gente, né? Porque a maioria nunca viu a história do Rio Grande do Norte. Então, realmente é uma forma que eles conseguem beneficiar a galera que é do estado, é da região, porque pelo menos um pouquinho da história você já deve ter visto no decorrer da sua trajetória do ensino médio aí, que seja, né? Exatamente. Está chegando mais uns comentários aqui. Felipe Paes falando que escutou também o secretário falando que vai ser cadastro de reserva aberto, né? Também não tenho acesso a esse vídeo, mas vamos atrás aí depois entregar para a galera. Também aproveitar essa pausa aqui na fala do Gabriel para pedir para a galera curtir aí o vídeo no YouTube, ajuda muita gente, galera. Não esqueça de dar dar a curtida aí. A gente se desdobrou aqui depois do trabalho, centenas de coisas para fazer, para estar trazendo para vocês tudo de primeira mão, dar aquela ajuda para a gente, para que a gente possa estar sendo o efeito multiplicador para muitas pessoas que estão estudando perdidas e querem ter uma dica do que fazer agora. E puxando o gancho ainda nas matérias, eu acho que vão ter alguns alunos que são do Nordeste e querem ir por tudo ou nada, e talvez seja o caso de analisar muito aquele quadrinho que a gente colocou das matérias e pensar do tipo, cara, se eu não tiver tempo para nada, meu tempo é muito limitado, estou apertado, mas é na minha região, eu sou de João Pessoa, eu sou de Natal, eu sou do Ceará, eu quero fazer muito essa prova, de talvez se concentrar naquela parte lá em cima lá, durante um tempo, para pelo menos já chegar no pós-edital com aquilo lá fechado, e depois tenta a diferença. Não é muito aconselhável por causa disso que o Gabriel falou. A gente está batendo muito na tecla de um nível que a área fiscal chegou, mas não é a área fiscal, são todas as áreas. Um nível subiu em todas as áreas, controle fiscal, tribunal. Tenho alunas aqui, tem o caso de uma aluna minha muito querida, que é excelente, muito focada e está sofrendo para chegar no corte de tribunais, porque o corte lá também está absurdo.
Então, a galera se profissionalizou muito, concurso público virou profissão, já era, mais do que nunca agora. É possível sim, não é impossível. Temos e ainda temos diversos casos aqui de alunos sendo aprovados em situações muito difíceis, de ter filho, ter que trabalhar, ter que dar plantão, acordar de madrugada, então não é impossível, mas é você analisar o cenário do mercado e falar assim, poxa, eu tenho que dar o meu algo mais. Diante do cenário que está, do corte, eu preciso dar o meu algo mais. Olhar para a sua rotina e falar, aonde eu posso dar o meu algo mais? Eu posso acordar mais cedo? Eu posso dormir mais tarde? Eu posso abrir mão de todo o meu sábado, de todo o meu domingo? Eu posso abrir mão da minha pelada, do meu crossfit, da minha academia, final de semana, pelo menos, para poder estudar 1 hora mais, 2 horas. Eu acho que está mais nessa direção, de você olhar esse cenário, se quer acertar a Rio Grande do Norte, dá o plus. Precisa dar o plus. Não, perfeito. E assim, pessoal, é muito difícil, quase impossível um concurso como esse, que está dando todos a orientação de que eles estão com pressa para fazer, de que um aluno que não tem a base boa ainda consiga fazer. Então, se você é um aluno iniciante fiscal, quer muito ficar no Nordeste, gente, vai ter Ceará. Ceará acabou de reestruturar a carreira, vai ter Bahia. Então, assim, aproveite. É muito mais fácil você estudar em pré-edital, evoluir, do que tentar meter o louco num pós-edital. Agora, mas assim, a escolha vai ser sua. Se você quiser tentar, tem a mentalidade para pisar 100% no acelerador, tá? Eu queria responder um pouco aqui da pergunta do Thiago. Com a aprovação de Goiás reduzindo por 120 dias vacatio legis da lei das cotas, caso Goiás e Rio Grande do Norte tenham datas próximas, qual seria a melhor escolha? Você acha que Goiás esvaziaria Rio Grande do Norte? O que você acha, Guarento? Cara, eu sei lá, eu acho que é meio a meio, galera. Eu acho que literalmente é meio a meio. Tem uma galera que é de fora, que não curte ficar no Nordeste. Tem uma galera que é de fora e gostaria muito de vir para o Nordeste. Goiás também é uma região que chama atenção, tem cidades muito legais para se morar, é um concurso top. Tem uma galera que vai pesado, tipo, pô, já tô com o edital na mão, já rodei o edital todo e agora é a minha chance de rodar pela segunda vez. Então, literalmente, eu acho que vai ser... Eu chutaria que é meio a meio. Não consigo pesar a mão nem para Goiás, nem para Rio Grande do Norte. Eu acho que literalmente vai partir o bolo no meio. Lembrando que a galera do alto nível, os 500 melhores do país, são kamikaze. Essa galera que é kamikaze vai escolher um para colocar a energia dele, mas vai pagar o avião e vai fazer os dois. Então, galera, quando a gente fala que vai dividir ao meio, é que vai dividir a energia do cara falar assim, ó, vai fazer como eu fiz aqui, Prefeitura de Recife e Pernambuco. ISS Recife era FGV, eram 13 vagas. Pernambuco eram 25, mas eram 20 anos sem concurso. Então, todo mundo apostou que ia chamar muito em Pernambuco. Então, todo mundo foi em direção a Pernambuco, mas como eu estava muito forte, eu falei, eu vou em direção a Pernambuco. Minha energia vai toda para o estado de Pernambuco, mas eu vou vir fazer a prova de Recife também. Eu paguei o avião, vim, fiz e acabou que deu certo, porque eu fui chamado, mas escolhi ficar no estado. Ou seja, a galera que está bem, que está voando, vai fazer as duas provas. Pode ser 1 mês de diferença, a galera não vai pagar para ver, a galera vai, a não ser que o cara esteja muito apertado financeiramente. Porém, o cara vai escolher um lugar para focar a energia dele. Até porque, tecnicamente, é a decisão correta a se fazer. E aí eu acho que na hora de dividir a energia, vai ser meio a meio. Pelo menos também na minha carteira de alunos já está assim. Alunos muito fortes já estão na dúvida do que fazer, do tipo, pensando 2, 3 semanas no que fazer. De qual? E tem uma galera que já está meio que estava fazendo FCC e FESP ao mesmo tempo, já estava treinando as duas bancas ao mesmo tempo, porque o cara está muito forte, muito avançado, e aí talvez agora seja a hora de parar, olhar o cenário de novo e realinhar, porque agora a gente tem certeza que o edital vai vir, com tudo, a qualquer momento. Isso aí, perfeito. E eu concordo 100% com o Guarento, não acho que nenhum se sobrepõe ao outro aí, Goiás e Rio Grande do Norte. E eu vejo que a principal mentalidade de quem está se preparando para a área fiscal hoje é região. Então, onde eu gostaria mais de morar? Escolhe pela região. Mas eu acho que o concurseiro fiscal raiz,
que é quem quer ser auditor fiscal, não importa onde. Ah, Gabriel, eu quero ser auditor fiscal, ganhar 30 mil, trabalhar 6 horas por dia. Beleza. Eu acho que deveria ter mais a trilha da banca do que do concurso, do que da região. Porque se você se especializa numa banca, a sua chance é muito grande de ser aprovado. Então, se você vem de Cefaz Rio, foi para o Cefaz Sergipe, o aluno que vem entrar agora na Cefaz Rio Grande do Norte, que já fez essas duas, ele já sabe decorado o que o Sebrasp cobra. O aluno que fez Cefaz Piauí, passou, vai fazer Cefaz Goiás, vai fazer ISS Manaus e vai fazer esse Cefaz São Paulo for FCC, ele vai decorar, saber tudo do FCC. Então, assim, aí, claro, tem os kamikazes que o Guarento fala, que consegue ficar muito bom nas duas, né? Mas também é muito bom para você pensar, se você não tiver uma preferência por região, faça uma trilha da banca. A gente está numa época tão boa da área fiscal que dá para você se dar esse luxo, tá? Mas, de toda forma, o que eu vejo mais é a galera do Nordeste, 100% Nordeste. Eu tenho muito aluno no Nordeste, talvez por ser do Nordeste, nasci no Piauí e morei a maior parte da minha vida no Ceará. Então, tem muita gente no Nordeste, muito aluno que quer fazer Rio Grande do Norte, aluno de São Luís, aluno do Ceará, aluno do Rio Grande do Norte mesmo. Então, a galera vai cair em peso. Para quem não sabe, o povo do Nordeste estuda muito. Então, tem muito concurseiro no Nordeste, né? A gente está vendo aí um monte de concurso saindo, a galera estuda muito, então vai ser briga de gente grande, né? A Marcela perguntou, quem começar os estudos agora tem chance? Olha, Marcela, como eu já falei, acredito que não. Muitas matérias, tempo muito curto. Mas comece a se preparar e pro próximo ano, se você se preparar muito bem, tem chances muito boas. Se você ficar um ano focada, fazendo sua base, é provável, é possível que você chegue já no fim do próximo ano brigando por uma vaga, tá bom? O que você acha, Lorena? Não tem como discordar, não. E, Marcela, leve pelo lado bom da coisa, você vai ver muita gente aí na internet te iludindo, te enganando. E aqui na LS, a gente foi aluno LS, a gente sabe que são vida de ser humanos e a gente não vai brincar com a vida das pessoas. Então, a gente não consegue chegar para você e falar assim, não, coloque toda a energia do mundo aí, faça 45 horas, 50 horas por semana que vai dar. Aí, tanto eu como o Gabriel, a gente já se conhece há anos, nenhum dos dois vai conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que foi falado isso, algo numa live ao vivo. Então, Marcelo, a área fiscal saindo do zero agora para essa prova fora de cogitação pensar em brigar por vaga. Não dá. Esse não é o cenário da área fiscal, não vai rolar. Mas é o primeiro passo a ser dado em direção a uma carreira de sucesso no concurso público na área fiscal. Talvez, se você for da região, use isso como motivador para que no longo prazo você seja auditora fiscal. Mas a gente não consegue, não é jogando areia na sua caminhada, não é torcendo contra você, mas é sendo o mais honesto possível diante da nossa experiência da área fiscal, de como ela funciona, tá? Então, a ideia use o edital para acelerar, ganhar experiência para o quanto antes você ficar competitivo. Até quem sabe ISS Natal surge algum dia, faz muito tempo que não tem também. Tem outro escondido aí, ISS João Pessoa, né? A galera aí, João Pessoa. Ano surge um boato que nunca sai. ISS João Pessoa, galera, o gabarito. Isso faz Paraíba também. Você faz Paraíba, João Pessoa aí, para quem não é do Nordeste aí, para mim é a melhor cidade disparada do Nordeste, qualidade de vida absurda. Tem uma galera reclamando que o custo de vida subiu um pouco, ficou muito povoada, já não está tão bom, mas comparando, galera, quem não conhece aí, tira um momento aí para conhecer a cidade, porque se tirar esse momento para conhecer, quando sair ISS João Pessoa, você vai fazer de tudo para fazer esse concurso. Com certeza. O Francisco falando sobre a possibilidade de ser no mesmo dia Rio Grande do Norte e Goiás. É isso, Francisco. Existe possibilidade, acho pequena a chance, mas existe possibilidade. A gente acredita que vai se dividir, né? Nesse caso, vai ficar meio a meio aí, né? Pessoal, a gente está chegando aos nossos últimos minutos. A gente agradece muito todo mundo que acompanhou aqui. E a gente queria terminar agora dando algumas orientações para os alunos, né? Principalmente sobre começar a preparação. Se você é um concurseiro fiscal experiente, como a gente já falou várias vezes aqui, o momento de começar é agora.
e priorizando, claro, aquelas matérias que vão ter um peso maior. A gente já sabe onde é que a pontuação está concentrada, a gente já sabe o que pode cair e não temos mais tempo a perder, tá? O Estado está com pressa, então você também tem que estar com pressa. Não é isso, 40? Exatamente, cara. Agora, a partir de agora, é pós-edital, galera. É pós-edital. É lógico, vá monitorando a sua saúde, monitorando o seu estudo para saber se não está puxando demais, porque tem casos que a pessoa surta, literalmente surta se começar a puxar demais. Então, a ideia é você não se machucar pelo meio do caminho e permanecer de pé até o final, mas tem que aumentar, tem que acelerar. Esse concurso vai exigir isso de você. E a gente nem bateu tanto na tecla da região, que a maioria provavelmente que está assistindo é a galera do Nordeste ou a galera que já conhece a região, já sabe a qualidade de vida que Natal tem, né? Então é uma cidade também porreta pra caramba para se morar, praias maravilhosas, muita infraestrutura para curtir final de semana, bem localizada aí com regiões próximas, para literalmente vir e morar e viver de férias, né? Então a orientação, a gente vai começar a adentrar aí com relação às matérias, né? O ciclozinho bruto aí que provavelmente vai decidir essa prova, auditoria, TI, contabilidade e tributário. Então, galera, essas 4 aí tem que comer com farinha todos os dias, se der, quando possível. Não pode ter uma semana a partir de agora que você não toque nessas 4 matérias. Fora de cogitação, não tocar nessas matérias pelas próximas semanas até esse edital sair. Essas matérias vão definir essa prova, não pode abandonar as outras diante do potencial que os seus concorrentes têm. Então, mas quando a pessoa não está ultra avançada, ela tem que fazer escolhas difíceis. As escolhas difíceis eu acho que é colocar mais energia nessas matérias aí para tentar se garantir o máximo de, caso você não consiga passar na frente, pelo menos permanecer vivo dentro dos 100. Não, perfeito. E aqui faltou citar também, no final, História e Geografia do Rio Grande do Norte, tá, pessoal? 20 questões, muito pesado. Já vamos começar a ver como a gente vai passar para os alunos, mas nas próximas semanas já vamos começar, porque é difícil quando cai esse tipo de matéria em concurso, porque nem sempre a gente tem um banco de questões grande, né? Então é difícil a gente imaginar como vai cobrar, principalmente quando são 20 questões. Tem uma variedade de assuntos imensa para ser cobrado quando você bota um edital lá, História e Geografia do Rio Grande do Norte, né? Então a gente tem que estudar com calma, especialmente se você já é muito avançado, já vai introduzindo isso. Mas é isso, né, pessoal? Reforma tributária com peso altíssimo, legislação tributária com peso altíssimo, auditoria, TI. Vamos para cima. Estamos dia 18 de setembro, o termo de referência saiu hoje. Boatos no termo de referência, prova até novembro, mas a gente lê aqui alguns boatos de prova em janeiro. Então, vamos botar o meio do caminho aí, vamos supor que a gente tenha 3 meses até a prova. São 3 meses de estudo. Claro, se você se sente cansado, está morto, descansa no domingo. Mas são 3 meses de uma rotina muito, muito intensa. E pode ter certeza de que vai valer muito a pena, né? Fiquei aqui com a notícia que eu fiquei feliz de um colega que comentou aqui, não lembro quem foi, que o CR vai ser aberto. Foi o Felipe Paes. Então, se o CR for aberto, melhor ainda. Porque eu digo com certeza, se o Estado do Rio Grande do Norte quiser contratar 100 auditores fiscais, ele tem que ter mais do que 100 aprovados na lista. Por quê? Porque a gente está numa época bizarra da área fiscal e as listas vão rodar muito mais. Beleza? Exatamente. Então é isso, pessoal. Alguém deve cantar essa pedra para o secretário aí, não é possível. Alguém vai chegar para o secretário e vai falar: secretário, o cenário atual da área fiscal é esse. Se você fechar em 100 do jeito que está, existe uma chance da gente ficar sem gente para trabalhar aqui. Pô. Porque vai rodar muito e a galera vai passar e vai querer ir para outro. Então, eu acredito que com relação a isso, eu acho que deve ter alguma novidadezinha no edital. Eles vão arrumar um jeito de aparecer mais gente aí para poder se proteger e caso aconteça isso. Apesar da região ser muito boa, o salário é muito bom, inclusive é um dos melhores do país aí também, e é algo escondido, né? É algo que você quase não vê a galera falando, do tipo, eu até me assustei quando eu fui olhar como são muitos anos sem concurso. Tem gente próxima estudando, amigos próximos estudando porque são de lá,
E aí eu fui perguntar, e aí, cara, como é que tá? Ele falou, cara, é tanto. Aí eu, caramba, não sabia que era isso tudo não sei o que. O salário lá é top, galera, vale a pena demais. Então, foco total aí em tentar buscar e entrar no ritmo da área fiscal. Você precisa entrar no ritmo da área fiscal, é pegado, mas alguém tem que entrar. Se alguém tem que entrar, por que não pode ser você? Desde que você faça por onde, tem que fazer por onde. Faça por merecer, que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim aqui. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que ficou acompanhando a gente. Vou pedir para vocês curtirem o nosso vídeo, que ajuda demais. Desejar um excelente estudo, excelente preparação a todos. Guarento, foi um prazer dividir mais uma live para você e vamos seguir firme. Pode se despedir aí da galera. Tamo junto aí, galera. Forte abraço para todos vocês. Desejo saúde, desejo força. Já tive sentado nessa cadeira que vocês estão agora. Torço para que todos consigam ter um momento de sabedoria nesse período agora que vocês vão precisar. E se isolem, galera. Se isolem, se afastem, comecem a se isolar, fica naquele mundinho ali do concurseiro, se proteja, evitem festa para não ficar com virose, não ficar doente. Eu, pelo menos, as dicas que eu dou são as dicas que eu apliquei na minha caminhada, todas as vezes que alguém vem conversar comigo. São coisas básicas que agora parecem ser desnecessárias, mas que fazem uma tremenda diferença. Então, todos os meus alunos eu converso e faço paralelo com esporte de alto nível. Qualquer concurso que paga na faixa do que o auditor fiscal paga, virou esporte de alto nível, galera. Então, atleta de alto nível não corre risco. Ele não vai se expor, ele não vai pagar para ver. Ele vai dar o melhor o tempo todo. Então, fica a dica aí, evite correr riscos desnecessários com relação a brigas, viroses, doenças, porque agora é na base do detalhe. A partir de agora é na base do detalhe. Então, vamos tocar o barco, vamos mirar, o céu é o limite. Torço para que todos consigam dar o seu máximo e a gente fazer uma excelente prova, seja em janeiro, seja em dezembro. Se Deus quiser, vai ser em janeiro, que eu acho que é o que todo mundo está desejando mais. E teve algumas mensagens aí que eu não lembrava também, que o secretário é ex-auditor, né? Então ele não está de bobeira, ele quer o bem da carreira. E vamos tocar o barco, aguardar as metas. Marcos Silva, aguarda aí, Marcos. A gente está sem dormir aqui, diante da quantidade de edital que está saindo, mas vai chegar, a gente vai ajustar. Vamos realinhar tudo, vamos tocar o barco. E quem não é aluno LS, já sabe como é que funciona, entrevista no site, qualquer orientador. Temos um time aí, graças a Deus, top no mercado. Você pode estar olhando o perfil de cada um, vendo qual orientador você entende que vai te ajudar melhor nesse momento. Tem a historinha de cada um lá no site da LS, você olha lá, solicita a entrevista em qualquer um dos orientadores ali, você vai estar muito bem assessorado. Estamos aí para ajudar quem ainda não é aluno LS. E não paga para ver de entrar no pós-edital, tá? Para quem não é aluno LS, galera. Pô, se antecipa, cara. Se tem condições, não fica tentando economizar um dinheiro desnecessário. Um salário de auditor vai pagar todo o teu investimento. Se antecipa, escolhe um orientador, já começa a conversar com ele, já começa a fechar o plano. Até porque esse orientador vai fazer você aumentar o ritmo. O cara vai te pressionar, vai te cobrar. Você sozinho, quase ninguém consegue ter essa autocobrança do tipo, não, eu preciso aumentar. O orientador já sabe qual é a pegada, então ele vai aumentar o teu ritmo. Eu acho que é nessa linha aí, pelo menos a minha opinião. Então, era isso a mensagem que eu queria deixar. E vamos nessa, galera. Vamos nessa. Auditor Fiscal, Cefaz Rio Grande do Norte. Valeu, galera. Boa noite a todos. Um abraço. Vejo vocês quando forem meus futuros colegas ali, em breve. Um abração. Boa noite. Um abraço, galera. Boa noite.